E aí, pessoal, agora a gente vem com a parte de intensidade de radiação. Vamos ver como é que a gente trata a radiação quando a gente não quer tipo um globo geral do tipo Q de radiação genérico. A gente quer ver em que direção ela está indo e quanto está indo em cada direção. Vamos ver essa parte de intensidade de radiação com um exemplo no final, bem explicativo, para depois a gente passar para corpo negro na próxima. Bom, pessoal, vamos para o primeiro conceito básico que a gente precisa ter aqui em radiação para conseguir calcular esses detalhes de radiação. O primeiro é relacionado com a parte de direção, que é a intensidade de radiação. Como eu estava explicando na aula do áudio ruim anterior, quando você tem uma superfície, considera que isso é uma superfície, e nós temos ela emitindo radiação, a gente até agora não tratava com relação, a gente só via, o outro cara de cima está recebendo radiação. E a gente fazia assim, Q de radiação. Mas, na realidade, o que nós temos é uma integração de vários raios. Então, quando você tem uma superfície, e qualquer outra que vai receber ela, digamos que você não pegou uma superfície tão grande, digamos que eu tenho aqui, ó, uma outra superfíciezinha aqui, e eu preciso saber quanto de radiação vai chegar nesse carinha aqui, daquele que está vindo lá de baixo. Então, por exemplo, esse pedacinho aqui, como eu falei, radiação é um fenômeno de raios. Ele emite vários raios, em várias direções, de acordo com a sua direção, sua relação direcional, né, que eu estava falando no último vídeo. Para a gente, se a gente quiser ver, não, eu quero saber quantos que vão chegar só aqui. Eu tenho que isolar alguns raios de radiação que vem para cá. Nota que ela emite radiação para todos os lados, mas eu quero saber só quanto é que é o pedaço que vem para cá. Isso a gente consegue através desse conceito que a gente chama de intensidade de radiação, que é um I, que é o que nós vamos ver agora. Só que para eu poder monitorar esses raios, eu tenho que primeiro entender um detalhezinho, que agora nós vamos utilizar um sistema de referencial esférico. Então vamos só ver o que ele tem. Quando a gente tem o sistema esférico, eu vou desenhar ele aqui, a gente tem, por exemplo, o nosso eixo Z, o nosso eixo Y, o nosso X. Esse é o nosso cartesiano, né? 90 graus entre eles, cartesiano. O esférico, ele é um pouco diferente, eu vou desenhar ele em azul escuro aqui. É que se eu tô com um pontinho aqui, tá? Esse pontinho, eu tenho daquela origem um raio, R, beleza. Como isso aqui é tridimensional, se eu for projetar esse pontinho no plano XY, que é esse plano aqui, que tá entre os dois eixos X e Y, ele projeta aqui. O ângulo que eu faço com o meu X, eu chamo de φ, é o ângulo no plano da projeção daquele ponto no plano X e Y, ok? E o ângulo que ele faz, vou botar uma outra corzinha, que esse raio faz com o Z, é o ângulo θ. Eu desenhei a flechinha para o lado errado, na verdade a gente contabiliza ela vindo do eixo. E esse é θ. Então nota que o θ é a angulação do vetor raio com relação ao eixo Z, e o φ é a angulação dessa projeção do raio no plano XY com relação ao eixo X. Então, no sistema esférico, essa partícula, esse ponto, a posição dele é dada por R, θ e φ. Se fosse cartesiano, seria x, y, z, né? Os três pontos. Então, a gente está usando o esférico. É esse cara que a gente usa para radiação, porque ela é um negócio, quando você pensa numa superfície, eu desenhei 2D aqui, né? Mas pensa 3D, olha de cima. Ele faz tipo um iglu, não é um bom iglu, bolinho de leve, não. Ele faz a esfera ali, a calota de esfera em cima do sistema. Então, é esse cara que nós vamos ver. E aí, quando eu estou pensando, beleza, eu preciso saber um negócio que está sendo emitido numa direção específica, esse cara aqui, eu consigo trabalhar com essa versão de raio, aqui está o nosso Z, θ e φ. Então, é com esse sistema que nós vamos ir. Mais um detalhezinho, quando a gente usa esse sistema esférico, a gente começa a trabalhar com um ângulo que a gente chama de ângulo sólido, que é um pouco diferente de um ângulo normal. Então, para a gente entender o que é essa definição, eu botei aqui embaixo ângulo sólido diferencial. Por exemplo, tá?
que seria um ângulo plano, gente, que a gente está acostumado? Quando eu tenho uma fatia de pizza num plano, e esse ângulo é um ângulo alfa. Isso aqui é um ângulo 2D plano. Aí você tem ali o nosso ângulo alfa, que ele descreve essa diferença entre os dois que tem o mesmo comprimento, né? Esse aqui é um raio, esse aqui é um raio. Se eu quisesse saber quanto é que é isso aqui, isso daqui eu vou chamar de DL. DL, eu tô falando diferencial, tá? Mas você pode falar, é L, um comprimento L. Isso aqui eu vou chamar de D alfa, porque é muito pequenininho. Isso aqui é equivalente ao dizer um alfa L, tá, gente? Só que eu tô fazendo uma versão diferencial. E DL, se você for lembrar, ele dá R, D alfa, quando o alfa é pequenininho, ou R seno de D alfa, né? O certo seria R seno de D alfa. Mas quando a gente diz que o alfa é tão pequenininho, a gente pode usar o DL. Isso aqui é um ângulo plano, que é o que a gente está acostumado a fazer. Uma pizza, né? O ângulo sólido, ele é um ângulo tridimensional. Então, quando a gente vem para o nosso ângulo sólido, o que eu estou querendo dizer com ângulo sólido é, pensa, em vez de uma pizza, pensa que isso aqui é 3D. Então, os raios vêm assim, mas eu não posso simplesmente fechar com uma pizza, porque ele é tridimensional, ele vira esse cone. Essa área aqui, a gente aqui vai chamar de área normal, ou, na versão diferencial, DAN, que é a área normal da calota da esfera. O ângulo em si, que a gente diz que é o ângulo sólido, é esse ângulo de abertura do cone. Isso daqui é o que a gente chama de dW, o d ômega, ômega melhor. E ele é igual àquela área normal, d área normal, que divide pelo raio quadrado, onde o raio é esse aqui. Então, nós estamos lidando para esse ângulo de abertura do cone. Isso que é ângulo sólido, tá? Diferente do ângulo plano, mas a ideia vem da mesma coisa. Agora, você deve estar pensando, da onde que daqui, ângulo sólido, diferencial igual a área normal da calota sobre r ao quadrado, vira seno de θ d φ. Quando a gente desenha essa versão para uma calota inteira, que é o que eu vou tentar fazer aqui, a gente consegue fazer essa dedução. Então vamos ver como é que fica esse cara aí. Então vamos fazer uma versão mais geral. Em vez de só uma fatiazinha de pizza tridimensional. Vamos botar aqui o nosso eixo, que eu vou chamar aqui de eixo, sei lá, Z. Beleza. Aí eu tenho uma área da superfície que está emitindo, nota que é tridimensional. Essa areazinha é esse carinha aqui, ó. Só que tridimensional. Eu vou chamar aqui isso DA1. D porque é diferencial, é bem pequenininho, porque eu tenho vários pedacinhos aqui, né? E A1 porque é o primeiro. Beleza. Aí, o que acontece? Quando eu vou emitindo esses raios, eles vão saindo para todos os lados. Eu vou olhar só para esse primeiro hemisfério aqui e, se você for ver, pega uma versãozinha, isso aqui emite em formato 3D. Então, vamos usar as minhas capacidades de desenho 3D aqui, vamos lá. Isso aqui seria o começo dele. Se isso aqui é 3D, nota que não é um quadrado, é uma calotinha de esfera, né? Beleza, isso aí é a calotinha 3D que ele tá vindo. Esse pedacinho aqui, ele ainda corre lá para trás. Dá pra ver que é 3D, né, galera? É tipo um pedaço da calota ali. Lembrando da nossa configuração de quem é θ, quem é φ. Então, com Z, eu tenho o nosso θ. Então, por exemplo, quando eu pego esse primeiro plano, isso aqui é θ. Como isso aqui é esférico, né? Essa linha da frente aqui faz o ângulo θ com Z, e a linha lá de trás, que eu não estou vendo, que seria tipo essa linha que passaria atrás, também faz, porque elas estão no mesmo raio ali, né? Então, se isso aqui é θ, essa parte de dentro
é de θ. Tá? É uma variação de θ. Ok. Agora eu vou fazer a projeção desse cara no plano e... Deixa eu botar aqui, no plano que eu botei, que é o x, y. Então nota que aqui eu não desenhei, mas vamos desenhar, ele ficaria para lá, ó. Y e x. Não parece, mas eles têm 90 graus entre eles. Depende do ângulo que você olha, né? Mas eles têm 90 graus entre eles, tá? Eu só desenhei de um formato diferente. Então eu vou fazer a projeção desse quadradinho que eu desenhei, mas em formato calota, né? Porque isso aqui... Lembra que ele é esférico. Então ele desce até aqui, ficou horrível, mas... Desce até o plano, e aí eu ligo lá. Tá parecendo, né, uma projeção, né, gente? Mais ou menos, né? E eu podia também subir até o eixo, né? Então nota que ele aqui seria a pontinha da minha esfera, né? Pode não parecer, gente, mas eu tô tentando desenhar um negócio assim, ó. E esse aqui tem uma esfera de projeção. Aí eu tô lá naquele... Peguei um quadradinho ali e rebati aqui pra baixo e ela vai até lá em cima. É isso que eu tô tentando desenhar. Pensa numa redoma. Eu tô fazendo um pedacinho da redoma. Eu sei que pode não parecer, mas é isso. Eu tô tentando identificar os ângulos θ e φ. O θ tá lá, com relação a z. Beleza. O φ, gente, ele é o ângulo no x e y. Então lembra que, por exemplo, o meu φ, ele seria aqui, né? Entre x e a projeção. Então esse pedacinho aqui é dφ. Até aí legal. O que eu tô querendo achar? Esse carinha aqui no meio é o que eu tô chamando de DAN, da minha área que está sendo englobada nesse ângulo sólido, porque o nosso ângulo sólido é esse ângulo aqui. Nota que eu fiz ela num formato quadradinho e não num formato redondinho, tá, gente? Eu tô fazendo quadradinho para fazer a dedução bonitinha. Beleza. Então eu quero essa minha área. Nota que eu posso dizer que ela é esse pedaço aqui, vezes esse pedaço aqui, como se fosse um retângulozinho. Apesar de ele não ser plano, né? Eu posso considerar ali uma área, fosse um retângulozinho, então multiplica esses dois lados ali e vai dar. Então, eu sei que esse lado aqui, ele é φ, só que isso aqui é radianos, né? Não é metro. Então, eu tenho que passar, se eu tenho essa distância aqui, eu consigo saber quanto que é esse distanciamento aqui em comprimento, né? Não em ângulo, porque esse aqui é o ângulo de φ que está aberto, por exemplo, ele abriu 5 graus. Agora, esses 5 graus dá quanto em comprimento? Sei lá, 2 metros. É isso que eu vou repartir aqui. Então, primeiro, eu vou achar quem é esse carinha aqui, depois eu vou achar quem é esse cara aqui, multiplico os dois, dá o meu DAN, que vai dar isso aqui. Tudo isso só para chegar naquele... Mostrar que eu consigo virar daqui para lá, né, gente? Mas beleza, falei que radiação era mais complexo, né? Vamos lá! Então, vou transformar primeiro, vamos pegar uma outra cor, tá tanta cor aqui. Se tu pensar primeiro, esse primeiro pedaço, gente, ele é uma fatia de pizza que depois eu prolonguei para fazer esse quadradinho. Então, se eu olho para essa fatia de pizza, essa distância aqui, ela é o R vezes o seno do ângulo que está aqui. Quando o ângulo é muito pequeno, eu posso aproximar por isso daqui. R, quando o seno do ângulo não, quando o ângulo é pequeno, é R vezes o ângulo. Então, esse pedaço aqui, que seria isso, ele é... Lembrando que o R é essa distância aqui, todo mundo R aqui, né? É o raio até aquele ponto. Então, isso aqui dá R, que multiplica esse ângulo aqui, dθ. Então, beleza, esse primeiro pedaço eu já tenho. Vamos só dar um zoom aqui no que aquilo ali tá ficando. Estamos com esse pedaço assim, assim, assim e assim, né? Essa é a nossa área. Esse pedaço aqui, eu já sei que ele é R dθ, porque eu olhei para esse primeiro ângulozinho dθ. Esse segundo pedaço aqui, ele é um pouquinho mais chato de fazer, porque eu tenho que fazer primeiro uma segunda projeção. Então, vamos fazer uma projeção reta aqui e aqui. Nota que isso aqui é uma
fatia de pizza também, ok? Só que agora ela bate nesse pedaço aqui, que eu tô querendo saber. Quem é esse ângulo dentro dessa fatia de pizza? É o dφ. Tá lá embaixo. É o mesmo, porque nota que é isso aqui, né? Aquilo que eu desenhei em vermelho é a mesma coisa que tá aqui. Então, é dφ. E quem é esse comprimento aqui? Aqui, né? Esse comprimento aqui. Se eu tô aqui embaixo, ele vai ser R. Mas se eu tô aqui, nota que ele não vai ser R, porque a minha projeção para um pouco antes. Então, esse comprimento ali, ele dá esse carinha aqui, que é R, beleza? Que multiplica o seno do nosso teto. Então, eu vou rebater esse R aqui para cima, e esse comprimento aqui, que é o mesmo que está aqui, é, na verdade, R seno de θ. R por causa desse cara aqui, seno de θ por causa desse cara aqui. Quanto rebatimento, né, gente? Se esse comprimento aqui é R seno de θ, e esse ângulo é dφ, esse pedacinho aqui, que é o que eu estou procurando aqui e aqui, é R seno de θ, desculpa, que multiplica dφ. Então, esse aqui é R seno de θ dφ. Não sei se ficou claro, gente, porque é tanto desenho em cima de desenho, mas o que eu quero dizer é que esse DAN, quando ele é nesse formato quadradinho, ele dá R de θ vezes R seno de θ dθ. Então, vai ficar DAN R dθ, que multiplica R seno de θ dφ. Isso aqui dá R quadrado seno de θ dθ dφ, que é a nossa área normal do ângulo sólido. Agora eu só pego essa equação aqui de baixo de ângulo diferencial sólido igual areazinha normal que divide por R quadrado, o que acontece é que esse R quadrado aqui some, né? Então, eu posso pegar e fazer, beleza. Se eu divido esse cara por R quadrado, divido esse lado por R quadrado, e o nosso ângulo sólido diferencial. Seno de θ dθ dφ. Seno de θ dθ dφ. Isso é o que a gente chama de ângulo sólido diferencial, que é essa abertura do cone. Então, complexo, eu sei, tudo isso só para chegar nesse DW. Por que a gente usa ele? Porque agora eu consigo dizer quantos raios estão passando aqui dentro, vindo da superfície, porque eles passam dentro desse ângulo sólido. Então, quando eu quero saber a radiação que está indo só numa direção, eu falo, o ângulo sólido desse cone é tanto. Aí eu sei, ele é desse tamanho? Não, é desse tamanho. Qual que é a abertura desse ângulo sólido? E aí tu pega um cone que passa por aquilo ali. E quantos raios passam por aquilo ali, gente? Então, tudo isso só para dar esse DW, de ômega aqui para nós, tá? Porque com esse ângulo sólido, lembrando que a ideia é parecida com o ângulo plano, mas ele é um pouco diferente porque ele pega todo o cone que passa dentro dele, a gente pode definir o que a gente chama de intensidade de radiação e dizer quanto que está indo para essa direção que eu quero. Que é o que a gente faz agora. A gente tem a intensidade de radiação, e que é uma versão da intensidade que a gente chama espectral. Então, primeiro vamos ver o que é a intensidade espectral. Então, a definição de intensidade espectral, gente, eu botei aqui, vou ler, aquela gigante. A gente diz que é a taxa na qual a energia radiante, que é a energia de radiação, é emitida a um comprimento de onda, ou seja, num lambda específico, na direção específica que você está querendo, ou seja, naquele ângulo sólido, naquele cone específico, dividido por unidade de área da superfície emissora, ou seja, pelo dA1, que é a nossa superfície. Lembrando que eu, por exemplo, estou emitindo aqui assim, ó. Vou botar em outro lugar esse desenho aqui. Estou considerando aqui assim, ó. Esse aqui é a superfície que está emitindo, né? Aí eu quero saber nessa direção.
beleza? Então, a área da superfície que está emitindo, dA1, o ângulo sólido que ele está emitindo está aqui, num certo comprimento de onda, por exemplo, lá eu quero saber só de comprimento de onda entre tantos e tantos nanômetros. Naquela direção, ó, por unidade de área de superfície emissora normal, essa direção, por unidade de ângulo sólido, beleza? Em torno dessa direção e unidade de comprimento de onda. Então tá lá. Quem que é o que, gente? É a taxa de calor. Que geralmente a gente agora sempre mexe com essa taxa de calor, né? Esse watts aqui para nós é geralmente o que a gente procura. Agora é taxa de calor vindo daquela direção específica da emissão, né? Naquele ângulo específico, naquele comprimento de onda específico. Isso é intensidade. Então nota que a gente escreve ele como I lambda E, que ele depende de, esse parênteses aqui é porque ele depende de comprimento de onda, do ângulo θ e do ângulo φ. Ângulo θ e ângulo φ porque o dW depende do ângulo θ e do ângulo φ, né? Se eu integrar ele em tudo isso, eu vou ter a taxa em watts. Agora eu tenho, na verdade, watts para um monte de coisa. Isso é intensidade espectral. Espectral por causa desse cara aqui. Desse cara aqui. Porque eu estou vendo num certo comprimento de onda. Não, para ondas que vão de 10 micrômetros até 20 micrômetros. E agora a gente vai linkando. Ah, não, mas eu quero de temperaturas. Aí você deve estar pensando, tá, como é que eu ligo esse micrômetros com temperatura? Mais pra frente a gente vê, gente. Cada faixa de comprimento de onda tem uma ligação com a temperatura. A gente já vai chegar lá. Mas por enquanto, a gente tem essa equação de intensidade espectral. Unidade desse cara, gente, é watts, por causa daquele que divide por área, metro quadrado, SR micrômetros. O SR é a unidade no nosso ângulo sólido, tá? Eu acho que é esfero-radiano que se fala. Aí a gente pode mexer um pouquinho mais nisso e rearranjar, por exemplo, em função do dq. Então eu posso isolar aquilo nesse formato assim, ó, dq lambda é igual à intensidade espectral de radiação, que depende de lambda, θ e φ, que multiplica a área normal à emissão, cosseno do ângulo desse raio da emissão e o ângulo sólido. Ou seja, só passei para lá. Nota que eu não passei o dW, porque quando eu falo dq, desculpa, não passei o d lambda, porque quando eu falo d lambda, ou dq lambda, eu estou dividindo aqui pelo d lambda. Então, isso daqui é a taxa na qual radiação do comprimento de onda d lambda nota que quando a gente fala em comprimento de onda, a gente dá uma faixa de comprimento de onda, não é o comprimento de onda de 5 micrômetros, é na faixa de comprimento de 5 a 10, tá? A gente sempre é uma faixa que sai daquela área A1, especificamente, e que vai passar pelo tal do AN que a gente definiu antes. Eu sei, ainda está muito obscuro, gente. A gente vai fazer alguns exercícios para ver. Agora, esse cara já tem uma unidade. Aí você deve estar pensando, tá, mas isso não melhorou muito para mim, né? Esse cara aqui, a unidade dele é watts por micrômetro. Então, nota que daí eu só tenho que saber, não, essa faixa é de 10 a 20. Aí eu vou pegar e multiplicar ali por 10 e eu tenho aqueles micrômetros. Aí você deve estar pensando, tá, beleza. Geralmente nós vamos procurar esse cara aqui então, né? Nós vamos procurar esse cara aqui, tá? E aí nota que a gente precisa então ter essa intensidade de radiação. A gente já vai ver como é que eu tiro ela. Lembrando que isso aqui é simplesmente a quantidade que está chegando aqui no que eu estou chamando de DAN daquela área. Então são só os raios que estão chegando aqui, divididos pelo comprimento de onda. Se eu pegar e dividir esse cara ainda pela área, né, sumo com essa área aqui, ele vai virar fluxo. Então se eu fosse fazer fluxo, porque aquilo ali é taxa, né?
Nota que ele está em watts por micrômetro. Se eu quisesse watt por micrômetro metro quadrado, eu podia fazer D, Q, lambdazinho. Lembra que esse Q lambdazinho, tá? O que ele está identificando para mim é esse cara que está dividido pelo lambda. Então, por exemplo, eu poderia ter escrito assim, dq por d lambda igual dq lambdazinho, tá? Esse é o melhor formato de escrever. Então, deixa eu apagar esse lambdazinho aqui. Isso daqui é eu pegar esse e ainda dividir pela área. Então, ele ficaria como a intensidade multiplica o cosseno de θ, o seno de θ, o dθ e o dφ. Aí você pensa, mas de onde que veio tudo isso? Ângulo sólido, seno de θ, dθ, dφ. Então, eu substituí ele por seno de θ, dθ, dφ. O nosso cosseno está aqui. E dividir pela área. Tá? Esse também é o formato que eu posso fazer. Esse daqui já está dividido por metro quadrado, daí. E aí você pode ir fazendo várias opções. E aí agora você deve estar pensando, tá, mas isso é só uma direçãozinha. Sim, e se eu quisesse o hemisfério inteiro desse negócio? Por exemplo, eu tenho aqui esse superfície. Eu não quero saber só esses raios que vêm para esse lado aqui. Eu quero saber os raios que essa superfície emite para todos os lados. Não parece, mas é uma esfera. Aí eu tenho que integrar em φ e em θ. Se eu integrar isso aí em φ e em θ, eu vou ter o Q em fluxo, que depende só de lambda agora, integral. O φ a gente integra de 0 até a volta inteira, 2π. O θ a gente integra de 0, né, até 90 graus, π sobre 2, porque nota que se eu der a volta inteira aqui, eu vou estar recontabilizando alguma coisa. É só daqui até aqui, né, para baixo ele não reflete. A radiação ela é direcional, então se eu quero refletir para baixo, eu tenho que pegar a superfície de baixo. Então, de 0 até π sobre 2. Quem? Todo mundo está ali dentro. Então, o I lambda e cosseno, seno, não sei mais quem. Então, vamos ver se cabe. Cosseno de θ, seno de θ, dθ, dφ. Na hora que eu fizer essa integração, aí eu estou pegando todos os raios que estão indo para esse hemisfério, digamos assim, para essa calota. Esse daqui é só uma direção, que é a direção desse ângulo sólido. Esse daqui é o hemisfério inteiro. Eu sei, nossa, para que eu uso tudo isso, gente? Porque aí, agora, a gente consegue relacionar isso com calor em watts para direções, que é um exemplo que eu vou botar um pouquinho mais pra frente. Então, continua comigo aqui, nós já vamos chegar lá. E o último detalhe, antes de a gente passar para matemática desse cara, é que, beleza, então, e se eu não quero num comprimento de onda específico entre, por exemplo, 10 nanômetros e 20 nanômetros? Aí você integra esse Q, fluxo, para ele ficar em watts por metro quadrado, que é o que a gente geralmente usa, eu integro aquele cara ali, de 0 até infinito da sua versão, que depende do comprimento de onda. Isso aqui é watts por metro quadrado em todo o comprimento de onda. Se eu quero só entre 10 e 20, aí eu integro só entre 10 e 20. E esse é o cara que geralmente a gente usa. Então nota como estava simplificado nas outras versões. Mas vamos um pouco mais pra frente. Vamos transformar isso em coisas que dá pra gente usar mesmo. Eu sei que até agora ninguém entendeu nada. Vamos pro próximo. Agora talvez vocês estejam pensando a mesma coisa que eu, quando eu fiz graduação e cheguei nessa parte da matéria. Não faço a mínima ideia do que eu vou fazer com isso aí. Tudo que apareceu agora, né? De que e sei lá o quê. Vamos agora transformar em coisas, então, que a gente está mais acostumado a ver. Talvez não tão acostumado, mas um pouco melhor. Vamos relacionar aquilo que a gente viu antes, do ângulo esteroradiano, né, o ângulo sólido, emissão, a intensidade, com emissão de um corpo. Então, por exemplo, o que a gente sabe que acontece com radiação? Está aqui a minha superfície,
eu sei que ela está maior do que 0 graus, então ela emite calor na forma de radiação para tudo quanto é lado. Beleza. O que a gente viu até agora é que eu tô aqui, sou a camada de fora, e eu quero saber que tudo isso aqui é em formato de quê? De radiação em watts. É isso que eu quero, tá? O corpo, qualquer superfície, quando ela está acima de 0 graus, a gente diz que ela emite radiação. Eu faço as flechinhas saindo, gente, porque eu estou querendo mostrar que é a radiação que está saindo desse corpo, que é a nossa emissão. A gente vai ver agora, a partir de agora, tem o que a gente chama de emissão, tem o que a gente chama de incidência, tem o que a gente chama de irradiação, aí tem a reflexão, a absorção, cada um deles é um efeito. Então, emissão, para a gente começar, tá? É a energia que a gente diz, então, emissão é energia emitida por toda a superfície que está acima de 0 Kelvin. Então, é simplesmente a energia radiativa que está sendo emitida pelo fato daquela superfície estar maior do que 0 graus Celsius, não, do que menos 273 graus Celsius, né? Do que 0 Kelvin. Esse cara, emissão, é o que a gente está acostumado a ver em watts. Então, esse cara é o watts. Nota que é watts que nós estamos procurando. Agora, emissão não leva em consideração a direção das flechinhas e nem o comprimento de onda. É simplesmente tudo que essa superfície aqui, porque ela estava maior do que 0 Kelvin, toda a energia em forma de radiação que ela emitiu para fora dela, em todas as direções, em todos os comprimentos de onda. Tá? Isso é emissão. Beleza. Nota que é melhor para a gente trabalhar, né? Se tu já tiver esse cara aí. Mas ele é uma integração de outros tipos de emissões, que a gente vai integrando para chegar nele. Então, a emissão é esse cara. Beleza. Para chegar nele, na verdade, eu tenho uma definição que a gente chama poder emissivo. Tá? O poder emissivo é uma outra espécie, digamos assim, de emissão, onde eu estou considerando agora o poder emissivo é quando a gente pega essa emissão e divide pela área. Aí a tal da emissão vira o que a gente chama de poder emissivo. Então é simplesmente a quantidade de radiação emitida, que era a nossa emissão, independente do comprimento de onda, né? Integrado em todo o comprimento de onda, só que dividido pela área da superfície. Ou seja, está lá a minha área da superfície, eu tenho tantos metros quadrados, o que antes eu tinha a emissão em watts. Nota que eu só fiz uma flecha, porque eu quero dizer que é o somatório, o integral de todas as direções e todos os comprimentos de onda. Agora eu tenho o que eu chamo de poder emissivo, que é quando eu pego essa emissão e divido pela minha área. Pela área que eu estou emitindo, tá? Não para onde ela está chegando, para onde ela está saindo. Aí isso vai virar watts por metro quadrado, é o que a gente chama de poder emissível. E aqui a gente identifica ele, tá, por E. Então eu logo vou colocar um valorzinho E nele, mas esse é o poder emissivo. Esse poder emissivo, nota que ele só depende da área de emissão. Ele também não depende da direção, é uma flecha só que sai para tudo quanto é lado. Ele integra todas as direções e também não está considerando o comprimento de onda, porque ele integra todo o comprimento de onda. Agora, a gente tem uma outra versão que é o poder emissivo hemisférico espectral. Espectral é tudo que é relacionado com o comprimento de onda. Hemisférico é quando ele é integrado num hemisfério ao redor da tua superfície. Então, naquela redoma ao redor. Isso é hemisférico. E o poder emissível era o anterior. Então, quando a gente fala de poder emissivo hemisférico, o que eu estou dizendo é, pega aquela versão anterior, e espectral, né? É agora uma taxa na qual a radiação de um certo comprimento de onda agora específico, um lambda específico, é emitida em todas as direções que formam o hemisfério, ou seja, para todos os lados, a partir de uma superfície, ou seja, a minha superfíciezinha ali no meio, né, esse carinha aqui, dividido pelo comprimento de onda, na verdade dividido por um comprimento de onda em torno do meu lambda,
e por unidade da área da superfície. Então, nota que esse cara aqui, do anterior, eu dividi pelo meu comprimento de onda. Então, o poder emissivo hemisférico espectral, ele já está em watts, que dividia pela metro quadrado, e que agora foi dividido pelo comprimento de onda. Nota que esse cara aqui estava só em watts por metro quadrado, e esse aqui estava em watts. Então, eu estou sempre dividindo um extra. Tá? A letra que a gente identifica esse cara do poder emissivo hemisférico espectral, especificamente, é um E maiúsculo com um lambdazinho. O lambdazinho, ele sempre quer dizer que tu está considerando num certo comprimento de onda específico. E a integração é um d lambda ao redor dele. Então, a equação desse cara, ele é integral na direção, ou seja, naquele meu hemisfério eu vou integrar o meu φ de 0 a 2π. Vou integrar o θ de 0 a π sobre 2. Nota que foi a mesma coisa que eu fiz aqui. Eu estou integrando no hemisfério inteiro, ou seja, independente da direção. Vou integrar em todas as direções. De quem? Da intensidade espectral que a gente viu antes, ou seja, desse nossa intensidade espectral, que é esse I lambda E, que depende do comprimento de onda, do θ e do φ, ou seja, lembrando, a intensidade é o quanto que está indo numa direção só, e eu estou integrando ela em todas as direções. Só vou abrir o parênteses aqui para identificar, ela depende de lambda, de θ e de φ, então nota que eu vou estar integrando em θ e em φ. Cosseno de θ, seno de θ, dθ, dφ. Esse cosseno, seno, dθ, dφ, se você for lembrar, ele apareceu nessa integral quando eu estava fazendo o fluxo também, ó. Cosseno de θ, seno de θ, dθ, dφ. Porque ele vem lá daquela definição da intensidade que a gente viu no iniciozinho e dessa dA1, que é a área que está emitindo, a gente usa uma projeção dela por onde está passando. Então ele simplesmente puxou a mesma coisa que eu estava mostrando agora há pouco. E ele é igualzinho a esse carinha aqui. Então, se você for ver, o que eu estou chamando de E lambdazinho é esse cara. E a unidade dele vai dar watts, que divide por metro quadrado, micrômetro. Nota que vai faltar integrar aqui no nosso micrômetro. Eu só integrei na direção. Isso daqui é integrar na direção. No tal do hemisfério, ou hemisfério, sei lá, tridimensional, que pega todas as flechinhas que vão numa versão 3D nesse globinho. É isso que eu fiz. Não é uma esfera em si, porque a parte de baixo não pega, é só o hemisfério. Isso é poder emissível hemisférico espectral. O hemisférico está aqui para dizer que é essa integração de um hemisfério. Beleza! O que acontece agora extra? Isso daqui é para um certo comprimento de onda. Então, por exemplo, eu quero saber só na faixa da luz visível. Vou integrar só entre 0,4 e 0,7 micrômetros. Mas eu não vou pegar a energia que está no resto. Se eu, por acaso, integro esse carinha aqui em lambda de 0 até o infinito, aí eu tenho o que a gente chama de poder emissivo hemisférico total. Hemisférico, porque eu integrei na direção, naquele hemisfério. Total, porque agora eu vou integrar em lambda de 0 até o infinito, ou seja, todos os comprimentos de ondas possíveis, vou pegar toda a faixa de energia radiante. E poder emissivo, porque é o quanto que a tua superfície está emitindo dividido pela área dela. Então, quando eu faço isso, esse cara aqui é simplesmente a taxa na qual a radiação é emitida em todas as direções, porque é hemisfério que eu integrei aqui, a partir de uma certa superfície, um A, dividido pela unidade de área da superfície. Então, nota que agora já não está mais dividido pelo comprimento de onda, porque eu integrei no comprimento de onda. Isso a gente chama de E, e ele é integral de 0 até infinito do E lambda, que é esse cara, que nota que ele já tem as suas integrais aqui dentro,
d lambda. Isso daqui eu pego a energia total no comprimento de onda. Agora eu integrei do zero até o infinito. Raio X, raio gama, raio sei lá o que, tudo. Toda a energia possível. E esse cara aqui é watts por metro quadrado. Nota que ele dá a mesma unidade do watts por metro quadrado que eu estava lá em si, a quantidade do poder emissivo, quantidade de radiação emitida por unidade de área da superfície. Então fui só trazendo para trás para mostrar como é que fica. Quem que seria o mais básico seria esse E lambda, e aí como é que a gente chega no que a gente chama de poder emissivo. Então é normal a gente não falar o hemisférico, porque já se supõe que se tu integrou na direção de um hemisfério, porque é sempre um hemisférico. Então geralmente quando a gente fala, a gente geralmente só fala poder emissivo, e é esse cara aqui. Eu omito a palavra hemisférico porque eu entendo já que ele vai ser. Se aparecer o hemisférico, é esse aqui. Se não aparecer o hemisférico, deu só poder emissivo, é esse mesmo cara, que é equivalente a esse, ou poder emissivo total, que é a mesma coisa, tá? Então a gente faz sempre essa apelação pelo ou é o poder emissivo espectral ou é o poder emissivo total. Espectral depende do lambda, total não depende do lambda. E aí tem mais uma simplificação rapidinha, que tem uma palavra específica, que nota que eu estou integrando aqui, essa integração aqui, do 2 até 2π, de 0 até 2π, de 0 até π sobre 2, é o hemisfério. Esse cara aqui, a intensidade, lembrando que eles são os raios em cada direção. Eles não precisam ser iguais, eu posso emitir mais para a direita do que para a esquerda, emitir mais perto do chão do que longe do chão, mais para cima do que para os lados, tá? Ele tem um perfil. Quando a gente diz que esse perfil ele é igual para todas as direções, a gente chama essa superfície de difusiva, e aí essa integral vai dar um valor específico, mas só quando é o que a gente chama de superfície difusiva ou quando a gente fala em emissor difusivos. E independe de θ e φ. Ou seja, para todas as minhas flechinhas, para todas as direções nesse hemisfério, elas são iguais. Quando eu faço isso, essa integral específica de 0 a 2π e 0 a π sobre 2 desse i, com tudo isso aqui, porque agora esse cara aqui teria um valor constante, nós vamos ter que esse E lambda, ele fica π, e esse valor constante. Mas nota que ele pode depender ainda de lambda, tá? Não depende do θ nem do φ. E o poder emissivo total, ele vira só π e E. Aí já não depende mais do lambda. Então, esse cara aqui é esse, e esse aqui é esse, por uma superfície que a gente diz difusiva, onde não tem diferença direcional entre as superfícies. Todas as flechinhas seriam exatamente iguais, tridimensional. Isso aqui é difusivo. Uma não difusiva é, por exemplo, a minha flechinha é muito maior para cima e muito menor para baixo. Não difusiva. Quando é difusiva, essa integração vai dar esses dois valores direto. Eu sei, não ajudou em nada ainda, né? Não tem problema, gente. Vamos fazer um exemplo. Mas nota que tudo isso aqui porque a gente está agora colocando direção na radiação. Esse é o exemplo resolvido 12.1 do Encropeira, do capítulo 12, quinta edição. Sabe-se que uma pequena superfície de área A1, de 10 na menos 3 metros quadrados, emite difusivamente. Nota que é isso que ele está falando, é igual para todas as direções. E das medições de intensidade total associada com a emissão na direção normal, temos que o I é 7.000. E aí, a gente tem uma radiação que é interceptada pelas outras três superfícies. Vamos lá, ele tem um desenho. Deixa eu fazer o desenho primeiro. Beleza.
Então, nossa superfície A1 está aqui, ela que é a emissora. Ela que está emitindo, pelo menos é dela que nós estamos querendo saber, tá? Depois a gente vê que, na verdade, todo mundo emite para todo mundo e depois a gente resolve isso. Mas, por enquanto, ela que está importando. Beleza. A área dela é de 10 a menos 3 metros quadrados. E ele é difuso. Então, o que ele está me dizendo é que essa superfície, quando eu for olhar as flechinhas de emissão dela, ela emite igual. Eu vou desenhar 2D. Talvez não fique 100% igual. Mas o que ele quer me dizer é que todas as intensidades de radiação, o I, ele só depende do lambda. Ele não depende de θ nem de φ, porque ele dá flechinhas iguais para todos os lados. É isso que ele está dizendo, tá? É difuso. O que isso resolve? A integração lá fica mais fácil para entregar da emissão. Beleza. E aí o que ele fala? As medições de intensidade total associada com a emissão na direção normal são I igual a 7.000 watts metro quadrado radiano. Ou seja, essa flechinha, tá? Quando ele mediu, ele falou, esse I, e aí ele põe como se fosse IN, porque é um I na direção normal, é 7.000 watts metro quadrado estéreo radiano. E aí você deve estar pensando, mas por que ele escreveu que é na direção normal? Porque a intensidade de radiação, ela depende da direção na qual você está medindo. Então, por exemplo, como é que eu meço essa flechinha? Eu ponho o meu sensor de medição aqui. Aí ele está falando, não, nesse ângulo aqui, está chegando 7.000. Se eu botar um sensorzinho desse ladinho, no ângulo projetado na direção 90 graus da emissão, vai dar 7.000. É isso que ele está querendo dizer para mim, tá? Já vamos ver isso certinho. Que a intensidade de radiação você mede que está chegando em você. Ele está dizendo que é 7.000 quando você pega um raio a 90 graus com a sua superfície. A cada metro quadrado e a cada estéreo radiano. Bom, a radiação emitida da superfície, que é essa A1, é interceptada por outras 3 superfícies, a A2, a A3 e a A4, que estão posicionadas nesse formato, ou seja, a A2 ela está 90 graus com a A1, mas a 60 graus de inclinação, de distância. Todas elas têm uma distância de 0,5 metros, a A4 está nessa inclinação diferente aqui, nota que isso aqui eu fiz a inclinação dos 90 graus para todo mundo, né? Tirando essa daqui, essa A2 não está 90 graus. E a A3 também está ali em cima, bem diretamente em cima. A área de todas elas é igual, 10 a menos 3. A primeira coisa que ele quer saber é a intensidade em cada direção. Cada uma das direções é nessa direção e nessa direção, tá? Beleza. Depois ele quer saber quais são os ângulos sólidos subentendidos pelas 3 superfícies quando vistos de A1. Aí ele quer saber quem é não é DW, o ângulo sólido de 1 para 4. Lembrando que o ângulo sólido é esse ângulo do teu cone entre as duas, tá? Da emissão entre até a próxima que está indo. Para cada um deles. E qual que é a taxa na qual a radiação é emitida por A1 e é interceptada pelas outras 3? Quanto é que de energia está chegando? Então vamos lá. Primeiro, ele quer saber quem é a intensidade associada com a emissão para cada uma das direções. Lembrando o que? I depende do comprimento de onda e depende da direção, quando ele está escrito nesse formato assim. Se ele for difuso, ele só depende do comprimento de onda e não depende mais da direção. Se ele não depende da direção, todas as flechinhas emitem igual. E a intensidade de radiação em qualquer direção, nessas 3 ou em qualquer outra, é o mesmo valor porque ele é difuso. Então, só por ser difuso, a intensidade é igual em todas as direções. Nota que a intensidade é o quanto que está sendo emitido por comprimento de onda. Não quer dizer que é o valor que aquela superfície vai absorver, tá? Nota que as superfícies têm inclinações entre elas e daí a gente vê quanto é que... Beleza, o A1 vai emitir 7.000 na direção
de 10 graus, mais 7.000 na direção de 90 graus, e assim diante. Quanto que a superfície que está lá vai receber, nós já vamos ver. Então, o item 1, que é a intensidade associada com a emissão em cada das direções, por ser difuso, é todo mundo 7.000. Beleza. Agora ele quer saber qual é o ângulo sólido que é subentendido pelas três superfícies quando vistos de A1. Então, nós vamos separar cada um deles aqui para calcular os ângulos sólidos. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui o meu ângulo sólido, vamos fazer o desenho de ângulo sólido. Tá aqui o meu A1, e aí tu pensa, mas o meu A1 é grande. Tu pega o meio dela e, por exemplo, o quanto que tá lá no A4, né, que eu já tinha desenhado. É o ângulo que forma o centro da superfície que eu tô indo e as pontas da outra. Então, só que não é plano, ele é tridimensional. Então, a gente desenha ele nesse formato e ele é o ângulo, eu vou chamar de 4:1, da superfície 4 vista a partir de 1. Tanto faz onde eu desenhei, se eu desenhei ali ou se eu desenhei aqui, né, gente? Porque ele é um ângulo que forma o cone. Esse seria, por exemplo, pro 4. Aí esse aqui seria o do que tá para cima ali, que é o 3, eu acho. E aí nós temos o do 2. Esse que ele quer calcular. Definição de ângulo sólido. Diferencial, ângulo sólido diferencial, ou infinitesimal, é área raio quadrado. Nesse cara aqui, que é o A3, isso aqui já é 90 graus, a área projetada é o próprio A3, beleza? Nesse A4, isso aqui é 90 graus, a área projetada é ele próprio. No 2, que eu esqueci de botar o nome aqui, esse do meio aqui não faz 90 graus. A área com que ele faz 90 graus é a área projetada. Então, esse vermelhinho é a área projetada 2. Então, é esse carinha que entra no ângulo sólido, esse aqui e esse aqui. É sempre quem faz 90 graus com os raios. Aí você deve estar pensando, tá, mas quem é aquele ângulo ali? Se tu for pegar o desenho, aqui tu tem 60 graus, então tu consegue fazer o rebatimento de ângulo, porque ele é isso aqui, né? Aqui dá 90. O que sobra ali no meio para nós é 30 grauzinhos. Então, por exemplo, isso daqui é 60. Se eu fechar o meu triângulo, o que sobra aqui é 30. Nota que então o meu A2N, ele faz um triângulo aqui 90 graus com o meu A2. Então eu tenho A2 aqui, A2N aqui e tenho 30 graus aqui no meio. Essa projeção é a projeção de cosseno. Então isso aqui dá A2 cosseno de 30 graus, que é diferente do próprio A2. Porque esse cara é área projetada. Porque lembrando que se esse cara é 30, esse ângulozinho aqui também dá 30, né? Porque esse aqui vai dar 60. Agora eu posso botar os valores. Então, vamos um por um. Vou fazer primeiro esse aqui do 2, né? Ângulo sólido de 2:1, ou da superfície 2 vista por 1, é a área de 2 normal, que divide pela distância entre eles ao quadrado. A distância entre eles é essa distância que está ali no 0,5, né? É a distância entre os dois centros, tá? Ou seja, aqui e aqui. A2 cosseno de 30, 0,5 ao quadrado. Ângulo sólido da superfície 2 vista por 1 dá
10 a menos 3 metro quadrado, cosseno de 30 graus, sobre 0,5 ao quadrado. Todo mundo não é assim, né? Isso aqui vai dar 3,46 vezes 10 na menos 3 estéreo radiano. Aí você tá pensando, não faço a mínima ideia do que é isso. É esse ângulo de abertura tridimensional da superfície. Esse é o ângulo estéreo radiano entre 2 e 1. Eu posso fazer a mesma coisa por 3 e 1. É A3 normal, R quadrado. R quadrado é o nosso 0,5, tá todo mundo na mesma distância, né? E o A3 é o próprio A3, porque isso aqui já é 90 graus. É 10 na menos 3, 0,5 ao quadrado. 4 vezes 10 na menos 3, estéreo radiano. E o 4 para 1 também vai dar o A4, R quadrado, é os mesmos valores. Vai dar a mesma coisa. Estéreo radiano. Beleza? Nota que por que esse daqui é totalmente alinhado, né? Esse cara aqui do A4 não é totalmente alinhado, mas ele está inclinado de forma que o raio, quando vem, ele já está 90 graus. Por isso que ele já está com a sua projeção plana. Esse aqui era o único que não estava com a projeção plana. Tu tem que fazer sempre a projeção para dar o ângulo estéreo radiano. Aqui coisa geométrica, né, gente? Agora, o que a gente pode usar de valor? Que é o próximo item. O que ele quer saber é qual é a taxa na qual a radiação emitida por A1, ou seja, o quanto que esse cara aqui está emitindo, é interceptada pelas três superfícies. Ou seja, esse cara emite, digamos, 10 watts por metro quadrado. Quanto desses 10 watts por metro quadrado chega em A4? Tá? Ele emite 10, digamos assim, se tu fizer a integração no hemisfério inteiro, né? Mas quanto disso aí vai chegar para 4, quanto vai chegar para 3, quanto vai chegar para 2? Ó, olhando assim geometricamente, como ele é difuso, eu já vou chutar que a 3 vai receber mais do que os outros, porque a 3 está 90 graus com ele na frente dele na mesma distância. Porque, como eu falei, radiação é geométrico. Então, mas vamos calcular. Quanto daquele total que ele está emitindo, quanto que chega em cada um deles, tá? Nota que eu estou fazendo a direção realmente, né? O negócio ele está emitindo para todos os lados. Antes a gente via assim, ele emite 10 watts. Beleza. Para onde? Para tudo. Para tudo e o cara que está fora recebe 10. Agora eu consigo dizer, não, a parede da esquerda desses 10 vai receber 3. O cara de cima vai receber 5. E o cara do outro lado vai receber o resto. Então assim, agora a diferença do que a gente fazia antes para agora é que agora eu sei fazer a direção. Então vamos fazer essa direção. Só da emissão, tá? Depois a gente vê que na verdade isso é o que chega nele e ainda tem o quanto que ele realmente vai conseguir pegar, né? Mas vamos por partes. Vamos ver quanto é que chega em cada pedaço. Vamos para as taxas de energia. Então agora o que eu quero saber é desse cara, quanto de energia radiativa chega nesse, que eu vou chamar de Q4. Quanto que chega nesse e quanto que chega nesse. Lembrando que A1 é difuso. Isso quer dizer que ele emite na mesma intensidade para todas as direções, aqueles 7.000. Porém, como eles estão em posições diferentes, esse cara que é o A3 vai receber, digamos que assim, uma certa quantidade de flechas. Esse cara aqui, que está 90 graus aqui assim, vai receber uma certa quantidade. E esse cara aqui vai receber outra quantidade. Então, assim, ele emite igual para todos os lados, mas pelo posicionamento das superfícies uma entre a outra, elas vão receber quantidades de radiação por watt diferente. Então, é isso que nós vamos ver. Então, qual que é as equações que a gente pode usar, gente? A gente viu várias, e agora vem... Nossa, são tantas que eu nem sei o que usar, né? Mas vamos voltar lá. Ó, poder emissivo hemisférico total não posso usar. Por quê? Porque isso aqui é integrado no hemisfério total. Eu estou fazendo por direções específicas. São 3 ângulos específicos que eu quero. Então, já não posso usar esse cara aqui. Não posso usar esse cara aqui, porque ele também é integrado no hemisfério. Então, quem eu estou trabalhando, na verdade, é qualquer coisa que não está integrada ainda. Então, se você for lembrar, esse aqui,
ele é igual a esse daqui, que estava no iniciozinho. Só que esse daqui, dq, é o fluxo na versão diferencial. Se eu integrar ele, aí eu vou ter esse cara aqui todo no hemisfério. Então, na verdade, quem eu estou procurando é esse formato aqui, realmente, o diferencial dele antes da integração aqui. Na verdade, aqui eu comparei errado, né? Não é igual a esse aqui, é igual a esse aqui de baixo, desculpa. É a versão integrada, né? Esse aqui é não integrado, esse aqui é integrado. Então, por exemplo, esse aqui eu integrei no hemisfério. Não é o que eu quero. Esse daqui é direcional. Então, por exemplo, se eu quiser saber entre A1 e A4, esse daqui que eu estou procurando. Só que aí, por exemplo, aí você fala, bom, mas aqui, quem é o θ? O θ é o ângulo entre as superfícies, beleza. Quem é o φ? Nós ainda bidimensional, né? Esse aqui é 7.000. Mas, esse daqui, se tu for lembrar, ele veio daqui, dessa equaçãozinha. dq, por comprimento de onda, intensidade total, né? Intensidade dividida tanto por comprimento de onda quanto θ e φ. Área de emissão, cosseno para onde ele está emitindo, ângulo sólido até a superfície que ele quer. Então, eu vou usar essa equação, porque eu acabei de calcular o ângulo sólido, eu tenho θ entre as superfícies e eu tenho esse cara que é 7.000. Então, vou usar esse cara. Poderia usar outra? Poderia. Eu poderia usar essa daqui, só que daí eu teria que ter os θs e φs, e aí o desenho teria que ser tridimensional para poder calcular os θs e φs, então é um pouco mais complexo. Então eu vou nesse, porque nota que é legal quando tem um ângulo sólido entre as superfícies, que daí eu não tenho que ficar calculando θ e φ entre os pedaços, eu vou direto para o ângulo sólido. Essa é a vantagem do ângulo sólido. Então eu vou usar esse cara ali. O que nós vamos usar é Q, e eu vou fazer aqui, ó, Q de 1 até 2. Ele é dado pela intensidade, eu vou deixar só o meu I, que multiplica a área que está emitindo, A1, que multiplica o cosseno entre as duas superfícies, né? Então, isso aqui era 60 e esse aqui era 45. Então, aí nota que agora não é mais a área projetada. A área projetada, ela já estava dentro do meu ângulo sólido, né? O meu ângulo sólido aqui, ele já levou, esse A21, já levou em consideração o fato de que eu tive que projetar o A2 para ficar 90 graus. Agora, eu só quero saber realmente qual que é o ângulo entre as duas superfícies, entre o ponto médio das duas superfícies. Esse cara aqui, que é o ângulo θ, né? Lembrando, o θ é isso aqui, né? Esse aqui é o Z, eu estou emitindo a 60 graus. É isso aí. Então, isso daqui é o nosso cosseno de θ, que é o 60 graus, ângulo sólido entre os dois. 2, 1. Lembrando, a projeção já está aqui dentro. Não preciso refazer a projeção da superfície. Então, isso aqui, de 1 para 2, é intensidade. Em todas as direções, ele emite 7.000 para cada comprimento de onda. A1, 10 na menos 3 metros quadrados. Cosseno de 60 graus. Ângulo entre as duas superfícies, ângulo estéreo-radiano, 3,46, 10 a menos 3. Todo mundo no SI. A taxa de emissão de 1 que chega em 2 dá 12,1 vezes 10 na menos 3 watts. Nota que eu não estou usando comprimento de onda porque os valores que ele me deu não estão num comprimento de onda específico. Então, de tanto que eu emito em A1, que eu não sei quanto é que é o total, 12,1 vezes 10 a menos 3 chega na superfície 2. Para a superfície 1 até a 3 e 1 até a 4 é a mesma coisa. O I é o mesmo, porque ele é igual para todos os ângulos, então dá 7.000 watts, metro quadrado, estéreo-radiano. Só que agora, para 3, essa aqui de cima, ele está emitindo em θ igual a 0, que é o próprio 90 graus, né? Então dá cosseno de 0, que multiplica o ângulo estéreo-radiano entre eles, que é 4, 10 a menos 3. Isso aqui vai dar 28 vezes 10 a menos 3. Lembra que eu falei que ia dar maior? É porque
porque geralmente essa que está bem alinhada e bem em cima, bem na frente, é a que mais recebe. E para 1 para 4 é o I, 7.000, cosseno de 45, porque esse é o θ, 45. O estéreo radiano dos dois é igual. Esse aqui dá 19,8 a menos 3 watts. Então, se eu fosse fazer a integral inteira desse cara aqui, por exemplo, vamos fazer por curiosidade, se eu quiser saber quanto é que é o total que a 1 emite em todas as direções, total que ele emite em todas as direções é esse cara aqui, E. Se ele é difusivo, π intensidade. Então, se eu quisesse saber o total em todas as direções, é o E. Não estou considerando o comprimento de onda, porque não precisa. Difuso vai dar π E. Só se for difuso, tá? Porque ele é difuso. Que dá 3,14 vezes 7.000. Então, ele emite no total, em todas as direções, só que aqui vai dar watts por metro quadrado, né? Então, nós temos aqui, deixa eu pegar uma calculadora, total daria 21.990,5 watts por metro quadrado da superfície 1. Multiplica por 10 na menos 3, que é a A1, isso aqui vai dar o E em watts, vezes 21,99 watts. Beleza. Então, desse 21,99, 12,1 vezes 10 a menos 3 vai para esse cara aqui, que é o A2. 28 vezes 10 a menos 3 vai para esse. E 19,8 vezes 10 vai para esse. E o resto, gente? O resto saiu pelo meio. Lembra que isso aqui é tridimensional e essas superfícies são pequenininhas e elas estão a 0,5 afastadas. Quanto mais afastadas, menos pega. O resto foi para outro lugar. Mas olha que interessante agora que a gente pode fazer que antes a gente não fazia. Agora a gente consegue saber exatamente em cada direção quanto que vai para cada ponto. Tá? É bastante vantagem. Por exemplo, você pensa quando você mexe com laser ou coisas assim, ou no espaço, que tem que saber a superfície realmente de onde está indo o sol certinho, os raios, funciona muito bem. Então essa é a diferença do que a gente fazia antes. Antes a gente considerava tudo como um só e toda a radiação que sai de um lugar chega em outro lugar. Não é a realidade. A gente tem essas partes direcionais. Aí você deve estar pensando, tinha outro jeito de eu resolver se eu não tivesse esse ângulo esfero-radiano? Sim, eu teria que integrar, os meus tetas são assim, né? E os meus φs são assim. Então eu teria que ter a versão tridimensional e fazer as integrações exatamente, por exemplo, esse cara aqui, quem é o φ dele e o θ. Esse aqui, quem é o φ e o θ. Aí eu tenho que fazer tridimensional. Então, nota que é bem pior. Quando você pode usar o ângulo sólido, é mais fácil, ele simplifica os cálculos para nós. O que o pessoal costuma errar nesses negócios? Esquece de fazer a projeção dos que não são 90 graus, se confunde com as fórmulas, eu entendo, porque é milhões de fórmulas, e não entende o que as coisas querem dizer. Eu espero que agora esse exercício tenha dado uma luz, gente, porque agora nós vamos ir melhorando ele, porque isso aqui é só a energia que o A1 emitiu e que chegou nos outros. Não quer dizer que ela foi usada para aumentar a temperatura dos outros, porque agora depende das condições dos outros. Agora nós vamos ver essas questões de... nota que nem apareceu emissividade aqui, né? Com esse tipo de formulação, eu não uso o valor da emissividade como um valor. Se eu tenho a intensidade de radiação, a emissividade já está ali dentro. Então, agora a gente vai evoluir essa ideia para coisas mais complexas. Mas nota como a gente passou agora daquela versão completa de radiação como uma coisa só simplificada para versões diferenciais, ou que eu digo direcionais, né? E aí você deve estar pensando, tá, mas nesse caso as três superfícies eram do mesmo tamanho e elas eram pequenininhas, 10 a menos 3. Para tu poder usar esse formato diferencial. A gente vai ver casos mais pra frente quando, por exemplo, uma das superfícies é muito maior do que a outra. Aí a gente vai ver que a gente tem uma outra metodologia, quando elas não são pequenininhas o suficiente, a gente tem uma outra metodologia que engloba esse negócio que a gente chama de fator de forma. Então, espero que isso aqui tenha ajudado, gente. O próximo tópico agora isso aqui era emissão, a gente vai ver o que é o tal da irradiação, para depois passar para corpo negro.